Neste vídeo você vai saber identificar quais são os diversos tipos de apartamentos, o que é um standard, duplex, coberturas, afinal, o que é uma penthouse e também loft e studios. Então vamos para o conteúdo porque está muito prático. Salve, salve! Eu sou o Luiz Escomparim e você está no canal da Escomparim Imóveis, um lugar onde você vai encontrar conteúdo pesado, igual tijolos e também apartamentos magníficos nos melhores bairros da cidade de São Paulo, tá joia? Então vamos começar o nosso conteúdo aqui. A ideia deste vídeo é baseada totalmente na realidade, porque existe muita confusão no mercado imobiliário em nomear os bois ali, sendo bem popular com você. É kitnet que vira estúdio, penthouse que na verdade é uma cobertura, é duplex que é o loft, enfim. Eu vou trazer aqui características muito marcantes de cada um desses tipos para que você assim bata o olho e identifique. Fuja daquela coisa, daquela tendência de gourmetizar determinadas coisas, né? A gente sabe que o mercado imobiliário também não é imune disso. Então você realmente assim ser assertivo na compra e realmente estar comprando gato e não lebre, tá bom? Vamos lá? Bom, então organizamos aqui o conteúdo de forma que ele vá se acumulando, tá certo? Então vamos começar pelo básico, que é o apartamento standard. Duas características principais que ele tem, tá? Um, que você já tem uma divisão entre quarto e área íntima, né? E área social. Então a gente está falando aí de um dormitório até X dormitórios e de mais ou menos aí uns 28 metros quadrados até X metro quadrado, tá? Isso não tem uma definição, depende muito da planta e da organização, mas basicamente são essa separação entre as áreas íntimas e social e também o fato de ele estar em um único pavimento, em um único nível, tá? Então essas são as duas características principais. E eu vou colocar aqui sempre na tela um exemplo disso para você fixar visualmente, tá certo? Bom, aqui o nosso segundo tipo é justamente o duplex, que nada mais é, ele é muito simples assim, a gente só tem um empilhamento de duas plantas estándares, tá? Então, e uma conexão por escada. Não existe nenhuma conexão visual entre os apartamentos no sentido de que, imagine um pé direito duplo numa sala, porque aí já seria um loft. Nesse caso. Seguindo aqui, agora a gente vai falar de cobertura. E eu quero a sua atenção especial porque existe muita confusão com o próximo item que a gente vai abordar, que é a penthouse. Existem duas características que definem uma cobertura. Uma delas é que ela está no último pavimento, ela é o último andar do prédio. E a segunda é que a cobertura ela possui um nível, né, o standard, padrão, que acompanha a área dos apartamentos de baixo e você tem acesso através de uma escada, a cobertura do prédio, uma laje do prédio, que normalmente tem ali, às vezes, uma área gourmet, uma piscina, um ofurô, tá? Mas é a laje do prédio. Então, são essas duas características principais que definem uma cobertura. Bom, vamos falar agora das penthouses. São unidades extremamente exclusivas e quase sempre únicas dentro de um empreendimento imobiliário, porque ela possui características muito particulares que vão diferenciá-la completamente dos restantes dos apartamentos, tá? Mas eu queria que você se fixasse principalmente em duas características que a diferenciam de uma cobertura, por exemplo. A primeira delas é a presença de mais de um nível coberto, ou seja, a gente tem uma área social no térreo e também uma área íntima num segundo nível e às vezes um terceiro nível também quando a gente fala de penthouses de ultra luxo, por exemplo. E a segunda característica é a presença de um terraço descoberto conectando a área social no primeiro nível. É diferente de uma cobertura, por exemplo, que esse terraço descoberto ele está num nível acima, né, completamente apartado da área do apartamento em si. A penthouse ela tem essa conexão incrível entre as áreas sociais, né? Então você tem muitas vezes uma presença de uma área gourmet nesse terraço, na presença de um jacuzzi, de uma área de relaxamento. Então é uma área assim extremamente valiosa dentro de uma penthouse. E aliado a essas duas características, muitas vezes a gente tem alguns itens de arquitetura, por exemplo, uma sala com pé direito triplo ou duplo, a presença de grandes janelões ali que trazem o interno e o externo muito mais conectados, né? Quase sempre esses apartamentos eles estão em bairros nobres, então a vista é algo muito valorizado. Você tem às vezes uma escada muito escultórica que conecta esses andares, pé direitos diferenciados entre os andares também. Então são várias características que tornam essa penthouse quase sempre a unidade mais cara dentro do empreendimento. Um outro ponto da penthouse que eu queria deixar com você é que normalmente a gente figura ela numa posição mais superior no último andar, fechando ali o prédio com uma vista mais privilegiada, certo? Mas é o que a gente costuma ver em mercados imobiliários mais desenvolvidos, como o americano, mais precisamente o de Nova York, é como a gente tem uma arquitetura muito mais arrojada, muito
um arranha-céus com muito mais pavimentos que a gente aqui do Brasil. Em casos, por exemplo, onde a gente tem um prédio que a gente normalmente fala assim, bolo de noiva, né? Que ele começa mais largo, afina e continua. Bem nesse andar intermediário, onde a gente tem esse afinamento, surgem ali terraços descobertos. Isso é algo extremamente valorizado, principalmente em países mais frios, né? Diferente aqui um pouquinho da concepção do brasileiro, que a gente tem esses terraços e a gente tem esse pensamento de fechá-los, né? Lá não, essa parte descoberta é muito valorizada por eles, o que torna essas unidades exclusivas e únicas, e logo o valor delas também é diferenciado em relação ao restante dos apartamentos. Então fica aqui esse adendo a respeito da localização da penthouse, certo? Bom, continuando aqui o nosso vídeo, eu vou falar sobre os dois últimos tipos imobiliários, tá? Que são eles, o loft e os estúdios. Não ia deixá-los de fora, logicamente. Vamos começar aqui pelo loft, que é o seguinte, o loft ele teve uma origem lá atrás no mercado americano, onde o mercado ele revitalizou antigos prédios onde ficavam as fábricas, que elas foram mais para longe, né? E o mercado imobiliário adaptou e revitalizou esses prédios, tornando eles moradias. Então, o que a gente tem visualmente falando? Que são as características de um loft. Um que é a integração completa dos ambientes sociais, né? Cozinha conectada com sala, com área de alimentação, com varanda. E também essa conexão existe com a suíte que fica normalmente no segundo pavimento. Essa conexão visual, eu digo para vocês, né? Então a gente tem uma sala, uma cozinha, por exemplo, com pé direito duplo, e um pequeno mezanino que fica somente o quarto, o banheiro, a suíte ali, tá? Normalmente é muito raro a gente encontrar um loft, por exemplo, com 3 quartos. É mais comum a gente encontrar ele com uma suíte, 2 suítes no máximo, tá? Então essas são as características principais que definem um loft. Algo bastante diferente de um duplex, por exemplo, como eu falei com vocês. Se vocês não assistiram, volta lá para entender. O duplex a gente tem 2 pavimentos standards, né, um em cima do outro, sem essa conexão visual entre esses 2 andares, diferente dessa integração que o loft possui da área do térreo com o mezanino e toda aquela parte ali social, tá certo? Bom, falando da última unidade tipológica de um empreendimento imobiliário, é justamente os estúdios. O estúdio ele tem 2 características muito básicas, assim, que você vai bater o olho e já saber identificar. A primeira delas é a completa ausência de paredes entre os ambientes. Né? Você tem um quarto integrado com a sala, integrado com a cozinha. Muito parecido com o loft, com a única diferença que ele tem um pé direito simples. Aqui em São Paulo, às vezes, até o pessoal faz uns estúdios com um pé direito um pouco maior, que permite você fazer essa integração, essa construção, na verdade, de um mezanino, transforma ele num loft, tá? Mas basicamente os estúdios têm essa característica e também uma questão de área, né? Aqui a gente tem em São Paulo, por exemplo, o mínimo que já foi feito, que é um estúdio de 10 metros quadrados até mais ou menos 28, no máximo 30, porque mais que isso a gente já consegue fazer a separação do dormitório com a sala, tá? E isso já transforma essa unidade numa unidade standard de um dormitório. Então, basicamente, são essas 2 características que você bater o olho e você já consegue identificá-las. Uma observação aqui sobre os estúdios é que nada menos, eles são uma evolução daquelas antigas kitnets, né? Que a gente conhece muito bem, que eram unidades assim, um pouco mais generosas de área, normalmente mais de 30 metros quadrados. É uma planta não tão otimizada assim, né? E a gente tinha principalmente uma presença de uma área de serviço dentro do apartamento, né? Uma presença às vezes de uma máquina, de um tanque dentro do banheiro conectada ali, trazendo uma certa esquisitice para o banheiro. Então, com essa tecnologia das máquinas, das lavanderias coletivas, né, que a gente tem muito presente, item obrigatório em um empreendimento com estúdios, essa área de serviço ela saiu de dentro do apartamento. E esse apartamento ele se tornou muito mais conectado com o modo de viver moderno. Por que eu às vezes vou ter uma lavanderia com 2, 3 metros quadrados, pagar por isso, sendo que é uma área que eu vou utilizar muito pouco, uma vez por semana, assim. Então essa área vai para fora e eu tenho uma área muito mais otimizada, muito mais conectada, muito mais funcional e totalmente aderente com o estilo moderno e atual de se viver dos jovens, principalmente, e também muito mais prática quando a gente está pensando num estúdio para uma locação de curta temporada, por exemplo, né? Somente com aquelas áreas extremamente úteis e funcionais. Então, isso barateia a unidade, permite o acesso de muito mais pessoas para morar ou para rentabilizar também. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui do nosso canal da Companhia Imóveis e espero do fundo do coração, trabalhamos um pouquinho aqui para definir, para poder julgar o que é cada um desses tipos e espero que você tenha informação suficiente para poder
separar o joio do trigo e entender ali o que é uma penthouse, o que é uma cobertura, diferenciar o que é um duplex de um loft, tá? Para que você faça realmente assim a compra certeira e esteja comprando aquilo realmente que o imóvel é. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Espero que tenha gostado. E também, se você tiver alguma dúvida, ainda ficou alguma coisa na tua cabeça, ou se você estiver querendo pô, Luiz, o que é esse apartamento aqui? Me fala, eu tô na dúvida, o pessoal tá me vendendo que é uma penthouse, é isso mesmo e tudo mais? Manda aqui nos comentários que a gente vai se conversando e ter uma consultoria gratuita aí para você, tá? Aí se você tiver alguma sugestão também de conteúdo, manda aqui que a gente vai colocar em votação para nossa pauta, tá? Vou deixar um link também para você entrar em contato com a gente pelo site e também pelo WhatsApp, caso você queira comprar ou vender o seu imóvel de forma rápida. Tá bom, meus caras? Muito obrigado. Eu sou o Luiz Escomparim, sócio da Escomparim Imóveis, e até o próximo vídeo.